Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à sessão solene em homenagem aos 50 anos do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo. A proposição dessa solenidade é uma iniciativa da vereadora Ada Munareto, com o objetivo de homenagear as 5 décadas da instituição. O IOT nasceu de uma visão arrojada: oferecer medicina ortopédica de vanguarda no interior do estado. O que começou como sonho de um grupo de especialistas transformou-se em uma estrutura que hoje abriga cerca de 30 médicos especializados em 11 áreas distintas da ortopedia, além de uma equipe multidisciplinar de excelência. Neste momento, convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa dos trabalhos desta noite. O vice-presidente da Câmara, vereador Edson Nascimento. Representando o Poder Executivo, o diretor-geral do Hospital Beneficente, Dr. César Santos, Luiz Schneiders. Agora, convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário o doutor Osvandré Leque, membro do Corpo Clínico do IOT, e doutor Everton de Lima, diretor técnico e clínico do IOT, que representam a instituição hoje à noite. Registramos a presença dos seguintes vereadores: Ada Cristina Munareto, Douglas Pereto, Edgar Gomes, Felipe Manfroy, Gilberto Belaver, Gil Krug, João Pedro Nunes, Inharã Carvalho, Pedro Danelli, Regina Costa dos Santos, Renato Orlando Checker e Ronaldo Rosa. Registramos também a presença do ex-vereador desta casa, Tadeu Karzeski, do senhor José Miguel Rodrigues da Silva, presidente do Hospital São Vicente de Paulo, do senhor Hilário de Davi, superintendente do Hospital São Vicente de Paulo, do senhor Lucinei Borer, administrador do Hospital de Clínicas, do doutor Juarez Antônio Dalvesco, diretor médico do Hospital de Clínicas, e, em nome destes, os demais membros do IOT e demais instituições que nos prestigiam nesta noite. Registramos as correspondências encaminhadas em homenagem ao aniversário dos 50 anos do IOT, da diretoria do Hospital São Vicente de Paulo, assinado pelo presidente José Miguel e pelo superintendente executivo Hilário de Davi, do Hospital de Clínicas, assinada pelo presidente Paulo Ferenci, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, assinada pelo presidente Miguel Acari, e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul, assinada pelo presidente Ricardo Cancherini. As referidas correspondências serão encaminhadas aos homenageados. Agora, para conduzir a solenidade, passamos a palavra ao vice-presidente da Câmara, vereador Edson Nascimento. Obrigado, Bruna. Cumprimentar a todos aqui, em especial ao doutor Osvandré Leque, também o doutor Everton Lima e o nosso representante do executivo, o Luiz Schneider. E sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene
Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e os demais que nos visitam neste ato. A imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido a todos para que, em pé, acompanhem a execução do hino nacional brasileiro. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição da vereadora Ada Munareto com a finalidade de homenagear os 50 anos do IOT. Agora convido a vereadora Ada Munareto para fazer o uso da tribuna pelo tempo regimental de até 15 minutos. Senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Edson, Luiz Schneider, representando o Executivo, doutor Osvandré, doutor Everton, boa noite. Senhoras e senhores, é com muita alegria
e com muito orgulho que esta noite, esta vereadora homenageia, junto com os seus colegas, o IOT. Hoje, esta Câmara Municipal se reúne, doutor, para uma homenagem muito especial. Uma noite para celebrar 50 anos. 50 anos do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Mas, acima de tudo, uma noite para reconhecer uma história. Uma história construída por pessoas, por médicos, que acreditaram que era possível fazer medicina de excelência em Passo Fundo. Por profissionais que escolheram o caminho mais difícil, o caminho do estudo, o caminho da atualização, da formação de novas gerações, mas principalmente o caminho do compromisso com os pacientes. Por isso, em nome dessa Casa Legislativa, quero dizer que é uma honra prestar essa homenagem ao IOT. Porque homenagear o IOT é homenagear também Passo Fundo, é homenagear a nossa história, é reconhecer que essa cidade, localizada no interior do Rio Grande do Sul, tornou-se uma referência não só no sul do Brasil, não no Brasil, mas mundialmente, além das nossas fronteiras. E essa história, ela começa há 50 anos, no dia 26 de maio de 1976. Paulo Bertol, recém-chegado da Inglaterra, funda o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, ao lado do senhor José Luiz Furtado Gouveia, sobrinho, que retornava da França. 2 profissionais, 2 experiências internacionais, mas com uma mesma visão. E talvez seja justamente aí que uma das maiores lições da história. O IOT não nasceu apenas para atender pacientes. Nasceu com uma filosofia baseada num atendimento qualificado, na atualização científica, na educação para as novas gerações. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história no vídeo institucional que iremos passar nesse momento. Porque no IOT eu confio. Quando a dona Hilda veio procurar ajuda após uma fratura no braço, cheia de dúvidas e temores, ela sentiu que estava em boas mãos. Desde o primeiro contato com nossa equipe, ela soube que encontrou as pessoas certas. Estava enfeitando a casa para o Natal. Como eu tenho labirintite, eu fui virar e estava em cima de uma cadeira. E eu fui me virar para pegar um enfeite e caí e quebrei o braço. Há 50 anos, o IOT trabalha para devolver a liberdade dos movimentos. Uma jornada que começou em 1976, quando Paulo Bertol e José Gouveia Sobrinho voltaram de seus estudos na Europa e fundaram um instituto que compartilhasse o mesmo conhecimento e a mesma visão científica dos mais modernos centros de excelência da época. O Instituto de Ortopedia e Traumatologia nasceu guiado pela inovação e uma visão humanista no atendimento. Essa visão se manteve em 1980, ao inaugurar a ideia que se tornaria uma fonte inesgotável de novos talentos. O programa de residência médica em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo. Uma iniciativa que até hoje forma especialistas de alto nível para atuar no Brasil e no exterior. Profissionais que impactam a vida de milhares de pessoas e levam adiante a inovação que sempre existiu por aqui. Poucos anos mais tarde, a excelência no diagnóstico, juntamente com o ensino ortopédico e a vanguarda no tratamento por áreas específicas, colocaram o IOT
no mapa dos melhores centros ortopédicos do Brasil. Isso ficou ainda mais claro em 2007, com a inauguração do Hospital do Trauma. Essa importante obra carrega o DNA da inovação e foi um marco que elevou o padrão de atendimento e o conforto dos pacientes. Porque a saúde das pessoas é um compromisso muito sério. Por isso, nossa história evoluiu naturalmente ao lado da ciência, da técnica e do bem-estar. Hoje, nosso corpo clínico conta com 29 médicos ortopedistas, especializados em 10 áreas distintas. Muitos recebem convites para palestrar em eventos ao redor do mundo. Essa variedade de conhecimento pode resolver as situações mais simples e os casos mais desafiadores. Desde uma hérnia de disco, que devolve ao paciente a possibilidade de se movimentar sem dor, até a reconstrução completa de um osso, planejada milimetricamente por computador antes mesmo da cirurgia acontecer. Seja qual for o caso, o trabalho envolve precisão e segurança, porque ainda somos movidos pela mesma paixão que deu origem a toda essa história. Um movimento que atravessa gerações, conquistando a confiança de famílias inteiras. Lembra da Dona Hilda? Anos depois, sua filha Marilda passou pelos mesmos corredores e recebeu nosso cuidado. Não houve momento em que não estivessem presentes, sempre estiveram presentes nas nossas vidas. O braço inteiro me doía. Quando começou, que eu não conseguia mais dormir à noite, de tanta dor, eu procurei iote, a dor saiu como se tirasse realmente com a mão, né? E quando sua neta Verena sofreu uma fratura no punho ao jogar vôlei, simplesmente voltou ao lugar em que já confiava. Um lugar marcado em sua história e na história da sua família. Sempre que tinha algum campeonato, alguma coisa assim, eu sempre fraturava alguma coisa. E a minha lembrança é que o meu pai sempre me levava no iote. 3 gerações unidas por uma história de cuidado. É nessa continuidade que mora a essência do iote. Ser parte da vida das pessoas nos momentos em que elas mais precisam, com a maior qualidade técnica possível. Porque aqui, a inovação tecnológica avança ao lado da experiência dos nossos profissionais. O iote é um dos poucos centros do Brasil com cirurgia robótica e planejamento digital 3D. A precisão é milimétrica e as soluções são inúmeras, mas o olhar humano continua guiando cada decisão. Com novas técnicas, intensa produção científica, formação especializada, presença em diversas entidades brasileiras e latino-americanas, nossa maior missão continua evoluindo: transformar a ortopedia e a traumatologia ainda mais. Porque o movimento que começou em 1976 ainda está vivo e continua nos impulsionando para o futuro da ortopedia. E quando falamos em gerações e legado, há uma palavra que merece destaque especial: família. Por favor, Miqueias. Assim como a Dona Hilda, sua filha Marilda e sua neta Verena foram atendidos no iote porque acreditavam nos médicos da iote, eu tenho uma história também. Quando cheguei nessa cidade, sendo sobrinha de um ortopedista de Erechim, ele disse: Mana, eu não vou te consultar, tu está indo embora para Passo Fundo e lá você vai consultar com o especialista, o melhor especialista do Brasil em ombro, Dr. Osvandré Leck. E eu fui consultar com esse moço, eu tinha apenas 16 anos. E esse moço disse: Ada, você não vai morrer desse problema. Você vai morrer com esse problema e eu não vou te operar. E para mim, isso me marcou muito, porque ele poderia ter escolhido fazer uma cirurgia e deixar uma cicatriz enorme nas minhas costas. E ele escolheu cumprir com o seu juramento de Hipócrates, exercendo a arte de curar naquele abraço ou naquela fala, doutor, e não através de uma cirurgia. Muito obrigada por aquele atendimento que eu me lembro até hoje com muito carinho. É bonito perceber que uma instituição cuja história é marcada pela ciência e a inovação, também existe espaço para aquilo que é mais
antigo e essencial. O legado que passa de uma geração para outra. Legado não significa apenas herdar um nome ou uma profissão. Legado é receber uma história e assumir a responsabilidade de continuar construindo ela. É aprender com quem veio antes, mas também ter coragem para avançar. É entender que nenhuma grande conquista é construída completamente sozinha. Por isso, nessa noite, quero também reconhecer as famílias dos profissionais do IOT. Essas imagens que estão passando no nosso telão retratam esses profissionais. Essas pessoas que nós tanto queremos bem. Vereador João Pedro me deu testemunho que foi operado, né, pelo doutor André. Tantos outros vereadores já consultaram na IOT, porque a IOT é uma família que nos recebe de braços abertos. Então, que o conhecimento compartilhado se transforma em legado, quando a gente vê esta grande família. Que essa valorização continue sendo parte do futuro da IOT, porque as instituições elas podem construir prédios, mas os valores humanos que são aprendidos dentro delas são o legado que elas deixam para a sociedade. Se hoje nós comemoramos 50 anos de existência do IOT, é porque dentro dessa instituição sempre tivemos profissionais sérios, profissionais que nunca se eximiram de atender um paciente, seja pelo SUS, seja pelos planos, seja particular, seja como for, mas sempre estiveram com as suas portas abertas. E é por isso que nós precisamos fazer menção a todos os nossos queridos médicos, Dr. Jean D'Ambros, Osvandré Elec, André Kuhn, Osmar Valadão, Luiz Gustavo Calheirão, Samuel Facchione, Tercildo Knop, Marcos Nunes, Jung, Dr. Gabriel, João Arthur, Luiz Henrique Silva, Antônio Severo, meu amigo, Christopher Stoffel, André Hubner, José Sagim, Marcelo Lemos, Igor Sequim, Everton de Lima, Paulo Piluski, Fernando Lauda, Diego Heredia, Fernando Guedes Lauda, Carlos Castilho, Rubens Nadal, Gilberto Nascimento, João Pedro Fernandes, Gabriel Ifran, Vinícius Kuhn e Paulo Renato Sagim. Obrigada, porque vocês elevam o nome da cidade de Passo Fundo. Obrigada, porque vocês levam o nome da cidade de Passo Fundo para os 4 cantos da terra. Sim, através de congressos, palestras, através de coisas que começaram aqui na IOT. Parabéns, IOT, pelos seus 50 anos e parabéns por levarem o nome de Passo Fundo. Se hoje somos o 3º polo em saúde do sul do Brasil, eu tenho a certeza absoluta de que vocês também são culpados disso, doutor Osvandré. Sim, tudo que vocês fizeram dentro dessa instituição, todos os profissionais que vocês formaram, todos os pacientes que vocês atenderam, fizeram com que Passo Fundo fosse reconhecido. Temos tantas instituições, Hospital de Clínicas, Hospital São Vicente, outros hospitais, Hospital de Olhos. Mas o IOT foi um grande precursor de várias coisas em saúde na nossa cidade. E é por isso que quando eu e toda a Câmara de Vereadores faz essa homenagem para vocês, é para dizer muito obrigada, IOT, por tudo que vocês fizeram pela nossa cidade e pela nossa comunidade. Obrigada.
Para simbolizar e registrar a homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa em homenagem aos 50 anos do iote. Peço e solicito à mestre de cerimônias que possa proceder com a leitura da placa pedida nessa noite. Sessão solene. A Câmara Municipal de Passo Fundo, através da iniciativa da vereadora Ada Munareto, tem a honra de conceder a presente homenagem ao IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, em reconhecimento aos 50 anos de fundação, celebrando uma trajetória marcada pela excelência na assistência à saúde, pioneirismo na ortopedia e traumatologia, inovação tecnológica e formação de profissionais altamente qualificados. Passo Fundo, 10 de agosto de 2026, assina o presidente desta casa, Luiz Volmar Valendorf. Bruna, convido os vereadores para que aqui na frente da mesa oficial façam a entrega da placa em homenagem aos 50 anos do iote. Também o doutor pediu aqui, vamos abrir uma sessão, pediu que os membros do corpo clínico possam se fazer presente aqui nesse ato de entrega. Fiquem aqui em cima e nós ficamos aqui embaixo. Tem um monte de gente. Precisar. Dá um jeito aí, ó, fica à vontade. Deixa eu tirar a câmera dele. Vamos pra lá, aqui mesmo. Vamos ver. Michele, atira em curva. Tira uma foto em curva aí, que nem o Mazzaropi atirava. Quer dizer até onde pega o ângulo aí? Eu vou fazer assim, ó. Olha quem tá aqui, rapaz. Eu vi que falaram no Calheirão ali. Se vai cortar o check-in, tá tudo certo. Check-in não precisa sair. Pode ficar Vou sair do lado do doutor aqui, ó. Daí não tem problema, ó. Tem que se encolher, né? Tem que aparecer aí, ó. Nem que tem que subir nas cadeiras aí.
Esse me passou a faca. Pedir para a vereadora Ada que ela possa continuar aqui na frente, que os doutores querem fazer uma homenagem para a senhora também. Agora convido para que faça uso da tribuna na homenagem dessa noite o doutor Osvandré Leche pelo tempo regimental de até 15 minutos. Digníssimo presidente da sessão, Edson Nascimento, digníssima vereadora Ada Munareto, proponente desta homenagem, excelentíssimos vereadores presentes na Casa do Povo, obrigado por nos representarem e pensarem o melhor para Passo Fundo. É uma árdua missão. Colegas do corpo clínico, colegas fellows, colegas médicos residentes, querida diretoria do Hospital São Vicente de Paulo, igualmente diretoria do Hospital das Clínicas, familiares, amigos nossos que hoje estão aqui. Essa placa diz muito para todos nós. Ela será guardada, vereadora Ada, num lugar muito especial nos nossos corredores, porque significa um momento de agradecimento do poder público ao nosso serviço. E eu poderia, naturalmente, ser oral, mas eu gosto de ser também visual. E eu gostaria de mostrar algumas imagens para vocês que possam dizer em nome de todos os nossos colegas. Senhores vereadores, hoje, 10 de agosto, nós atendemos 42 pacientes internados do SUS no Hospital São Vicente de Paulo, atendemos 55 pacientes em ambulatório do SUS e realizamos 12 cirurgias também do SUS no Hospital São Vicente de Paulo. Onde que eu
Além disso, em 2025, os nossos números são bem extravagantes, mas verdadeiros. Foram 60 mil atendimentos e 5 mil cirurgias. Isso coloca o serviço do IOT dentro do Hospital São Vicente de Paulo entre os maiores serviços do país. Mas não só em tamanho, em qualidade também, como eu gostaria de demonstrar a seguir. Portanto, o nosso serviço atende pacientes do SUS, de planos de saúde privados. Em outras palavras, nós tratamos pacientes, não classes sociais isoladas. Isso é um fundamento, isso é um propósito do nosso serviço. E nós temos qualidade de sobra, todos presentes nesse plenário. Ortopedia oncológica, doenças osteometabólicas, fixadores externos, pé e tornozelo, mão e microcirurgia, ortopedia pediátrica, coluna, joelho, quadril, junto com trauma ortopédico, ombro e cotovelo. Temos um grupo muito qualificado de colaboradores que fazem todo o suporte necessário para que o nosso serviço se transforme em mais suave e bacana. Nós temos uma recepção feita de pessoas que estenderão um sorriso, independente de problemas que possam ter em casa, porque o sorriso da nossa recepcionista é o início de uma boa consulta. Existem 2 objetivos na educação médica: curar o doente e avançar a ciência. Isso foi dito na Clínica Maio, muitos anos atrás. A clínica é um médico diferenciado, que a gente entra aqui, a gente não sai para local nenhum, a gente tem todo um atendimento, desde uma ressonância, um raio-x, é tudo automático e rápido, e já volta para o atendimento com o médico, né? E aí é feita aquela cirurgia assim que já amanhece super bem. Fui uma recuperação até muito mais rápida, porque eu fiz aquilo ali que eu achei que ia demorar 30, 60, 90, e foi tão maravilhoso, ficou tão bom, que eu em 20 dias, 25 dias, eu disse para ele hoje aí que eu simplesmente não sentia mais nada. Eu digo, parece que eu não fiz cirurgia. Como ele diz, não, vamos devagar. Não, mas eu estou super bem. Para nós é maravilhoso, e só temos que parabenizar toda essa equipe, todo esse grupo IOT aí, porque a gente transmite onde a gente mora, a gente fala, a gente fez lá, é assim, é maravilhoso. Da nossa parte, assim, só muito obrigado, muito obrigada. Portanto, dedicação, ética e avanço científico ao longo de uma vida inteira, de todos nós. Temos representatividade nacional. O nosso corpo clínico presidiu a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, Cirurgia do Joelho, Brasileira de Joelho novamente em 28, preside atualmente a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, presidiu a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, presidirá novamente essa mesma sociedade em 29, presidiu a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT, a Comissão de Educação Continuada e também a História da Ortopedia e, por fim, a SBOT Nacional em 2011. Portanto, o nosso corpo clínico trabalha por instituições também. Não se trata apenas de um trabalho exclusivo, consultório, centro cirúrgico e vice-versa. Temos representatividade internacional. Esta é a Sociedade Boliviana de Ortopedia e Traumatologia, cujo presidente este ano é Rodrigo Roca, nosso ex-residente. Temos representatividade internacional em vários aspectos, e eu só vou mencionar alguns. Luiz Henrique dá aula na Suíça. Christopher Stoffel dá aula no Cairo. André Kuhn,
Osmar Valadão fazem cursos na Inglaterra. E, claro, a minha participação no mundo da cirurgia do ombro foi inesperada, foi realmente extraordinária e fico feliz com isso. A nossa produção científica é regular. Todos os semestres, todos os trimestres temos trabalhos publicados no Brasil ou no exterior. E são muitos trabalhos. São extraordinários e são trabalhos publicados em revistas de qualificação como este, que é o principal journal do mundo. Os nossos nomes estão em capítulos de livros de todas as especialidades que participamos. O trauma esquelético, o pé torto congênito, a coluna vertebral, a cirurgia do joelho e, claro, o principal livro, texto de ortopedia do país, hoje chamado Cisínio Leque. Mas não é só isso, não é só de ciência que nós vivemos vivemos de avanço científico. E quando se trata de avanço científico, é aqui no Hospital São Vicente de Paulo, pela equipe do IOT, que você consegue acompanhar cirurgias que estão sendo desenvolvidas em grandes centros da América do Norte, Europa, Ásia, como, por exemplo, navegação endoscópica da coluna. A extraordinária avanço em artroplastia de joelho com o uso de robô, que foi capitaneada por André Kuhn e Osmar Valadão, e me permita dizer os números, já estamos com 800 casos realizados desde 2023, e isto é, sim, um avanço tecnológico ímpar. O Hospital São Vicente de Paulo, por outro lado, fornece ao nosso corpo clínico a excelência em tecnologia. A semana passada desembarcou na cidade o robô Mako, que permitirá, e já permitiu porque está em uso, cirurgias robóticas de alta qualidade em joelho e quadril. E saibam isso, senhores edis, apenas 19 aparelhos desses existem no Brasil, um localizado aqui. Então isso é alta tecnologia, tecnologia cara, é um investimento para que se busque a dita excelência. Quando a questão é aprender cirurgia do ombro, está lá Paulo Pilusky, junto com colegas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Portanto, nós realizamos uma ortopedia de ponta. Bom, mas isso é uma palavra meio gasta já. O que significa ortopedia de ponta? Significa princípios que foram introduzidos lá no início do IOT. Esses são os fundadores, Paulo Bertol e José Luiz Gouveia Furtado Sobrinho, que estabeleceram normas ambiciosas para o seu serviço e que depois foram seguidas pela próxima geração, com José Sagin, ainda trabalhando conosco, e o João Pozzi, hoje trabalhando em Porto Alegre. E aí se sucedeu gerações atrás de gerações de colegas, e observem que essa fotografia vai ficando cada vez mais numerosa. Exatamente isso. Nós fomos crescendo ao longo de 50 anos. E hoje esta é a fotografia oficial, com 63 membros. E o nosso lema, nós precisamos repetir isso sempre com muito cuidado, respeito ao paciente e avanço tecnológico. Como educadores, eu gosto de lembrar os nossos residentes e fellows dessa frase: a tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e conhecer. São vocês que aprenderão. Nós não ensinaremos, nós ensinaremos maneiras de vocês aprenderem. Temos hoje 152 residentes, R1, R2 e R3, formados e com quase 100% de aprovação no título de especialista. Temos 250 fellows, que são ortopedistas especializados que vêm a Passo Fundo aprender especialização, não ortopedia. Temos mais de 1000 fisioterapeutas e acadêmicos de todas as áreas. Bons serviços ensinam princípios e nunca técnicas.
Estão presentes palestrantes e convidados do Brasil inteiro. Agora, no momento, está tendo uma cirurgia ao vivo, então um programa bastante completo. Estamos aqui reunidos com vários colegas do Brasil e também do exterior. Muitos deles, para nossa alegria, foram formados aqui conosco, discutindo em 2 dias o tema de atualização em artroplastia do ombro, com o objetivo de dar ao paciente o que há de melhor no mundo em termos de artroplastia. Será que o nosso princípio de trabalho deu certo? Às vezes a gente se pergunta, se fecha num quarto, numa sala, diz, será que nós estamos indo num lugar certo? Observem, IOT Joinville. Foi copiado daqui o nosso modelo e introduzido em Joinville, e hoje é um grande serviço. Clinitrauma Lages, em Santa Catarina. IOT do Recôncavo Baiano. CEOT em Ijuí. Clinitrauma na Cidade de Leste, no Paraguai. Todos formados no nosso serviço. Ortomissões em Santo Ângelo, todos formados nesse serviço. Turma de ombro, turma de joelho, mão, coluna, etc. Portanto, o ensino é o nosso maior patrimônio imaterial, e não abrimos mão disto. Esta é a bucólica Passo Fundo em 1976, quando o IOT foi inaugurado. E esta é a vibrante Passo Fundo hoje. Nós temos orgulho de termos contribuído com o desenvolvimento da cidade, em muitos aspectos. E lá, ao longo desses 50 anos, nós também envelhecemos. Como é que você era quando entrou no IOT? Tem que... Alguém toca aqui para mim. Não. Tem que tocar para andar esse filme. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how. You think you've got it? Portanto, contem conosco. Somos o IOT HSVP aqui em Passo Fundo. Muito obrigado. Agradecemos o Dr. Osvandré pelas suas considerações nesse momento de homenagem e parabenizamos mais uma vez o IOT pela celebração dos 50 anos de fundação. Agora devolvo os trabalhos para a mestre de cerimônias, a Bruna. Informamos que, após o encerramento da sessão, será servido um coquetel no plenarinho, para o qual estão todos gentilmente convidados. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, o Gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente solenidade. Tenham todos uma ótima noite.